A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o seu irmão em Cristo, Feliciano Lima, e venho contar uma experiência que o Senhor me deu. Já tem alguns dias, que o Senhor me deu essa revelação do cantor Lázaro. E o Senhor me deu essa experiência, me arrebatou em sentidos, me deu uma experiência de arrebatamento de sentidos, não foi de espírito. E arrebatamento de sentidos é onde tudo é coordenado pelo Senhor. E aonde eu não queria ir, o meu espírito era conduzido a ir, nesse arrebatamento de sentidos. E é bíblico o arrebatamento de sentidos. Em Atos capítulo 11, versículo 5 diz assim: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Então, o arrebatamento de sentido, ele é bíblico, como eu acabei de ler para vocês. E a experiência que o Senhor me deu foi do cantor Lázaro. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém, não estou aqui para ser juiz de ninguém e não estou aqui para apontar o A, o B e o C e o erro de ninguém. Eu não estou aqui para apontar e nem para fazer isso. Estou aqui para contar algo que o Senhor me mostrou e o Senhor me ordenou a passar, essa experiência de arrebatamento de sentidos que o Espírito Santo me deu. E o Senhor me mostrou o cantor Lázaro, Não sei por que ele me mostrou, mas se algo em mim agradou o Senhor, Ele mostra para quem Ele quer e revela para quem Ele quiser. Então, se Ele achou graça a mim mostrar e revelar isso, então eu estarei passando o que Jesus me mostrou. Eu estava orando, em particular com o Senhor, como sempre gosto de estar na comunhão nas madrugadas com o Senhor, e terminei de orar e me deitei. E o Senhor rapidamente me deu um arrebatamento de sentidos. E o Senhor me colocava em frente a uma casa muito bonita, muito linda. E essa casa era muito bonita mesmo, irmão. Pro lado de fora era muito linda. E eu admirava a beleza dessa casa por fora. E o meu espírito, o Senhor ia conduzindo, Eu não pisava no chão da casa, nem no gramado da casa. Mas o Senhor me levou a entrar dentro desta casa. Eu achava admirada aquela casa bonita por fora, linda. E quando o Senhor me conduziu a entrar por dentro dessa casa, eu vi dentro desta casa. E esta casa, irmãos, quando eu entrava por dentro, ela era muito feia por dentro. E eu via poeiras por dentro daquela casa. Era muita teia de aranha, muita poeira. E quando eu fui observando por dentro da casa, eu senti um cheiro de podridão por dentro daquela casa. Tava tudo fora do lugar por dentro daquela casa, tudo bagunçado, tudo revirado. E eu senti aquele odor de podridão, E rapidamente eu escutei um cântico vindo por dentro daquela casa. E saiu um cântico, a qual
eu não conseguia discernir quem era que estava cantando essa canção, né? Não me lembro a canção, mas tinha uma pessoa cantando esta música. Eu fui, né? O Espírito Santo me conduziu a ir de encontro a esta pessoa que estava cantando, né? E cada vez que eu chegava mais perto desse som, dessa pessoa cantando, o fogo começava a queimar por dentro da casa, saindo das paredes, saindo debaixo da casa, né? E o fogo não me queimava, e eu flutuava por dentro da casa, e o Senhor ia me conduzindo através desse som, desse cântico. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo, um homem em desespero cantando e pegando fogo, né? E do lado dele eu via um demônio. E eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando e pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele. E o Senhor dizia para mim, né, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando tapuru, botando aqueles vermes na boca dele e fazendo ele engolir. E aquele demônio falava assim, torturando ele: cante mais, eu quero ouvir o som que sai da sua voz, cante mais alto. E ele falava em voz de uma voz, aquele demônio falava aquela voz, irmãos, mas falava num tom de risada. Ele falava, mas na mesma hora ele ria do Lázaro pegando fogo. E eu falava: Senhor, eu não quero ver mais isso, me tira daqui, sabe, irmão? Eu entrava em desespero. E o Senhor falava assim para mim: tu precisa ver para tu contar isso para o meu povo, para a minha igreja. E aqueles demônios falavam, aquele demônio grande, né? Falava para ele cantar mais alto e começava a debochar do cantor Lázaro. E ele em desespero, querendo sair daquele lugar. E ele falava para o Senhor, né, dizendo que eu servi o Senhor há muitos anos, eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor, por que eu vim parar aqui? E eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que o cantor Lázaro veio para este lugar? E o Senhor dizia para mim: por causa de 2 pecados, meu filho. E eu falei: Jesus, quais são os 2 pecados que ele cometeu para ele estar aqui? E o Espírito Santo dizia: o primeiro pecado foi a política. Eu escolhi ele para ser um adorador, para levar a minha palavra através do louvor. E ele deu ouvido à política por causa de outras pessoas que influenciou a mente dele.
E eu falei: Senhor, e o segundo pecado que fez ele estar aqui nesse lugar? E o Senhor dizia: o segundo pecado que fez ele vir a este lugar foi dele ter assinado um contrato com a gravadora maçônica. E o Senhor dizia o nome da gravadora: Sony Music. O Senhor dizia este nome dessa gravadora. Aí, irmãos, o Senhor me dava uma palavra através desses dois pecados que ele cometeu. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 15, que diz assim: Não façais acordos com os moradores da terra. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. E o Senhor dizia para mim que aquela casa que eu via, o Senhor dizia, são os cantores gospels e os pregadores gospels e os que dizem que servem a Ele aqui na terra. Estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres diante de mim. O Senhor dizia isso para mim. E eu falava: Senhor, eu não quero mais ver essas cenas mais, eu não quero, me tira daqui. E o Senhor falou assim: observa o que esse demônio vai falar. E o demônio falava para mim, né? Falava para mim ouvir, falando para Lázaro, que estava queimando naquele fogo. E o demônio falava assim: foi eu que coloquei esse ritmo para você tocar as músicas para mim. E quando eu escutava esse demônio falar isso, eu falava para o Senhor: Senhor, que ritmo de música que ele está dizendo? Que ritmo de música que esse demônio está dizendo para o Lázaro? O Senhor dizia para mim: é o ritmo do atabaque. Os atabaque, Satanás colocou nas músicas dele. O mesmo ritmo que toca em candomblé, o Senhor dizia isso para mim. Satanás usou esse instrumento para tocar nas músicas dele. E aí, meus amados irmãos, eu falei: Senhor, me tira daqui, Senhor. Eu não quero ver mais essa cena, porque os gritos dele, irmão, doía na minha alma. E ele gritando desesperado, e aquele demônio falava para ele: cante mais alto. E cada vez que ele cantava, ele botava aquelas coisas, aqueles tapuru, aquelas coisas imundas, aqueles vermes, e botava para ele comer. E o Senhor dizia para mim: esse é uma das torturas que ele está passando aqui no inferno. E eu falei: Jesus, por que o Senhor está me mostrando isso? E o Senhor dizia para mim: assim como eu te mostrei aquela cantora, e assim como eu estou te mostrando este também, muitos dos cantores gospel e dos pregadores gospel, a maioria tem contrato assinado com gravadoras maçônicas. O Senhor dizia isso para mim. E o Senhor dizia para mim: se eles não se arrependerem e não desfazerem estes pactos de contratos com gravadoras e editoras gospel, e não se arrependerem, não entrará no reino de meu Pai. E o Senhor dizia para mim: fale
isso para toda a minha igreja, que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados não entrará no céu. E o Senhor dizia para mim, irmãos, e eu falei: Senhor, por que não deu tempo dele se arrepender? Ele não pediu perdão ao Senhor quando estava no leito de dor? E o Senhor dizia assim para mim: o mesmo demônio que enganou aquela cantora que eu te revelei, enganou ele também. Muitos estão pensando, por me servirem do jeito que querem e fazer a minha vontade do jeito que querem, se não se arrependerem no leito de dor, ficarão como esses, enganados por Satanás. E o Senhor dizia isso para mim: o mesmo demônio que enganou aquela cantora, enganou ele também, o cantor Lázaro. Então, meus amados irmãos, isso serve de lição para mim também. Você que está ouvindo esse áudio, serve de lição para todos nós, que não adianta você assinar o contrato com gravadoras conhecidas, sendo que você não sabe se aquela gravadora é de Deus ou é do próprio Satanás. E o Senhor me alertou isso com essa experiência que o Senhor me deu do cantor Lázaro. Quando o Senhor permite a gente ter essas experiências, é para a gente vigiar mais com nossa salvação. É para a gente não ir no mesmo caminho que eles estão indo. É isso que o Senhor está alertando para todos nós. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Foi algo que o Senhor me mostrou. Se Ele me mostrou é porque Ele quis me mostrar. E eu não estou aqui julgando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Lembrando, irmão, que a palavra de Deus diz claramente, em João capítulo 16, versículo 13, diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará e ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então é o Espírito Santo que está revelando toda a verdade. É o Espírito Santo que revela para a gente. Não é a gente que quer que Deus mostre isto para nós. Mas é o Espírito Santo que revela quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É o Espírito Santo que mostra isso. É Jesus que revela quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Esse poder está nas mãos do Senhor, não está nas minhas mãos, nem nas mãos dos irmãos que são usados por Deus. E é bíblico que eu acabei de falar para vocês. É o Espírito Santo que revela o profundo, oculto e escondido. Se Deus está usando vasos nessa plataforma do YouTube para revelar essas coisas, é para que eu e você não caia no mesmo laço de Satanás, nos mesmos laços que estão acontecendo com essas pessoas famosas gospels. Que a gente pensa que é servo de Deus, mas não são. Estão fazendo mais a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Então isso serve de lição para mim e para você, a não seguir esse meio gospel, mas seguir baseado na palavra do Senhor, santificando o corpo, alma e espírito, andando na doutrina do corpo, da alma e do espírito, que é o Espírito Santo que revela para nós o que nós devemos vestir, o que nós devemos usar. É o Espírito Santo que revela, a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo que eu acabei de ler. Ele vai mostrar para mim e para você onde é que estamos errando, mas para Ele mostrar isso, você tem que estar em oração e jejum, pedindo a Deus: Senhor, onde é que eu estou errando?
Me mostra se eu estou andando certo. Me mostra se eu estou fazendo coisas que desagradam a Ti. Me mostra, Senhor, o que é pecado e o que não é pecado. Mas para Deus revelar, em João capítulo 16, versículo 13, essa palavra que eu li, você tem que buscar o Senhor, descer em qualquer horário que você quiser orar. Que você venha ser sensível ao toque do Senhor para Deus revelar isso para você. Se até agora Deus não revelou para você, é porque ainda não está sensível, mas se você descer mais um pouco, o Senhor vai revelar para você, para mim e para você, onde é que nós estamos errando, onde é que estamos em falha, o que Deus quer de mim e de você. Deus vai revelar para você se aquilo ali é pecado ou não é pecado. Então, o que está faltando no povo de Deus é o discernimento de espírito. É pedir a Deus em oração, no joelho, em jejum, o que é pecado, o que não é pecado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor.